Então, se T é um isomorfismo linear entre dois espaços e A é um subconjunto do domínio da T, então o conjunto A ele é gerador para o domínio, C e somente C é a imagem direta, que é o modo de construir um subconjunto do contradomínio, né? É gerador para o contradomínio. Do mesmo jeito, é independente, C, somente C, a imagem direta dele é linearmente independente. Também ele é base, C e somente C, a imagem direta dele é base. E do mesmo jeito, se a gente começasse com um subconjunto do contradomínio e tomasse imagens inversas para construir conjuntos de domínio, valeriam as mesmas coisas, tá? Um conjunto do contradomínio, ele é gerador, C e somente C, a imagem inversa dele, por um isomorfismo linear, é gerador, é independente, C somente C, a imagem inversa é independente, e a mesma coisa para base, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, se eu tenho T, é um isomorfismo linear. Então, a inversa dele, como a gente já viu, é linear, claramente é bijetiva. Então, também é um isomorfismo. Em particular, tanto T quanto a inversa são sobrejetivas. E o que a gente sabe? Transformações lineares sobrejetivas são grandes, né? Elas preservam conjuntos grandes, elas preservam conjuntos geradores. Então, como T é sobrejetiva, se A é gerador, então a imagem direta é gerador. E agora eu estou no W. Eu posso aplicar T na menos 1, que também é sobrejetivo. Então, T na menos 1, desse conjuntinho aqui, de T de A, é gerador. Mas o que é isso? Eu estou aplicando uma função e depois aplicando a inversa dela. Isso aqui não faz nada no fim. Isso aqui é identidade, né? Tá bom que eu não tenho um ponto, né? A gente tem que aplicar a função e aplicar a inversa em pontos, não faz nada, e aqui eu estou aplicando a função e a inversa em conjuntos. Mas para funções objetivas isso também vale. Imagem direta pela função seguida da imagem direta pela inversa dela, não faz nada com subconjuntos. Tá? Outro fato simples de funções objetivas. Então, se A é gerador, T de A é gerador. E se T de A é gerador, A é gerador. As duas afirmações são equivalentes. E para independência linear, tem aquele teorema. Se eu tenho uma transformação linear injetiva, então ela preserva conjuntos linearmente independentes por imagem direta. Né? E é a mesma brincadeirinha aqui, tanto T quanto T na menos 1 são injetivas. Então, o A é linearmente independente, implica que o T de A é linearmente independente, porque T é injetiva, e aplicando T na menos 1, se o T de A é linearmente independente, então o A é linearmente independente. Tá? E daí o terceiro item fala de bases. O que é uma base? É um conjunto que é tanto gerador quanto linearmente independente. Então, se A é uma base, é gerador. A imagem direta é gerador. Mas também A é linearmente independente. Pelo segundo item, a imagem direta também é linearmente independente. Ou seja, T de A é tanto gerador quanto dependente. Portanto, é uma base. E, similarmente, né, a implicação oposta é a mesma história. Se a imagem direta é uma base, então o conjunto A é uma base também. E aqui, desde que no começo dessa discussão toda, a transformação linear seja um isomorfismo. Tá? Isso aqui só vale para isomorfismos lineares. E daí, como que a gente identifica quando espaços vetoriais são isomorfos? Esse aqui daí é o teorema que diz que a dimensão de espaços vetoriais é tudo que a gente precisa. Ok? Que está bem relacionado com isso, né? Dimensão tem a ver com bases, que tem a ver com gerador e LI. E esse teorema aqui diz que dá de determinar um espaço vetorial sabendo só o tamanho dele, só sabendo a dimensão. Se eu tenho dois espaços vetoriais de mesma dimensão, então eles têm que ser isomorfos e vice-versa. Como é que se prova isso? Bem, tem duas direções, né? Um C e somente C, como sempre. Se T é um isomorfismo, como que se compara
dimensão dos espaços vetoriais. Pega a base. Então, vamos começar com isso aqui. Como que a gente determina a dimensão de V? Pega a base do V. Ora, mas daí eu tenho uma base de V e eu tenho um isomorfismo linear. Se eu aplicar a imagem direta, pelo teoreminha passado, T de B vai ser uma base do W. Ok? Então, simplesmente comparar número de elementos na base do V com número de elementos na base do W. Como a transformação T é injetiva, o número de elementos em T de B vai ser o mesmo que o número de elementos em B, certo? Porque pontos distintos de B vão ser levados em pontos distintos do W. Não vai ter dois elementos que vão estar sendo identificados. Tem que lembrar que T é injetivo. E daí, portanto, qual que é a dimensão de V? Número de elementos de uma base, no caso B. Como a gente já viu, esse é o mesmo número de elementos que a imagem direta, T de B. E, por definição, a dimensão de W é o número de elementos de qualquer base. Obviamente, a gente considera T de B. Ok? Então, isso aqui é uma direção desse teorema, mas essa direção já nos dá um corolário meio interessante, que se V é um espaço de dimensão finita, então o único subespaço com a mesma dimensão que V é o próprio V. Em particular, se E é um subespaço isomorfo a V, então ele vai ter a mesma dimensão e, portanto, ele vai ter que ser igual a V. Ou seja, para a dimensão finita, o único subespaço de um espaço vetorial que pode ser isomorfo ao espaço vetorial é ele mesmo. Tá? Não vai ter nenhuma parte própria, nenhum subespaço próprio que é isomorfo ao V. Certo, mas aqui foi só uma implicação, né? Que a gente mostrou que V e W são isomorfos somente se a dimensão dos dois é igual. E tem a outra direção. Se a dimensão dos dois é igual, nós temos que mostrar que eles são isomorfos. Tem que construir um isomorfismo. Como que se faz isso? De novo, só por simplicidade, vamos supor que a dimensão deles é finita. Ok? Para não entrar em detalhes do que é dizer que duas dimensões infinitas são iguais. Tá? Só a dimensão finita, que é o mais interessante. Então, para construir um isomorfismo é uma transformação linear. Como que se constrói transformação linear? Qual é o nosso jeito favorito? Definir ela em bases. Então, primeiro de tudo, a gente já tem uma hipótese sobre dimensões, como que a gente realiza as dimensões com bases, certo? Tudo está dirigindo para a gente considerar bases dos espaços vetoriais. Faz isso. Vamos considerar uma base de V e uma base de W. Por hipótese, elas têm o mesmo número de elementos. Tá? Então, como nós queremos identificar V e W, um jeito natural disso é tentar primeiro identificar B e C, dizer que eles são a mesma coisa, de algum jeito. Ou seja, ao invés de definir a transformação linear no espaço inteiro, eu digo, vamos pegar os elementos de B e só reescrever eles como se fossem elementos de C. Ou seja, a gente define a transformação T, que vai de V para W, nessa base do seguinte jeito. O iésimo elemento da base de V é levado no iésimo elemento da base de W. Tá? Então, T está meio que identificando, está cobrindo os elementos de C pelos elementos de B. Só que daí faz o mesmo na direção oposta, né? Nenhum é melhor que o outro. Vamos fazer nas duas direções. Define uma transformação S de W para V, que pega o iésimo elemento da base de W e joga no iésimo elemento da base de V. Ok? De novo, transformações lineares estão unicamente determinadas pelos seus valores em bases, tá? Essa formulinha aqui, essas duas, na verdade, determinam unicamente
a transformação T e a transformação S. Então, vamos verificar que ST são uma a inversa da outra. Como que se verifica que elas são inversas? Tem que calcular a composição e mostrar que é identidade, né? Para calcular, para mostrar que uma função, uma transformação linear é identidade, basta, de novo, como sempre, verificar isso em uma base. Por exemplo, S composta com T, aplicada no elemento da base de V, um VI. Por definição, isso é S de T de VI. O que é T de VI? WI. E o que é S de WI? É VI. Ou seja, ST coincide com a identidade na base B e, portanto, ela vai coincidir no espaço inteiro, né? A gente já viu, duas transformações lineares são iguais, C e somente C, elas coincidem no conjunto gerador. Por exemplo, uma base, como é o caso aqui. Então, S é uma inversa à esquerda de T. Mas só troca os papéis, faz essencialmente a mesma conta. S também é uma inversa à direita de T. Então, T é tanto injetiva quanto sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva. É uma transformação linear bijetiva, o que é um isomorfismo, tá? Ou seja, a partir dessa hipótese de que a dimensão de V e W elas são iguais, nós concluímos que existe um isomorfismo entre V e W. Podem existir vários, mas para dizer que eles são isomorfos, a gente tem que mostrar um isomorfismo. E está aqui. Mostramos um isomorfismo. Tá? Então, no fim, só como que a gente compõe isomorfismos, né? Em particular, isomorfismos podem ser compostos. E daí é algo de novo que a gente já tem que saber de teoria de funções. Que a composta de duas bijeções é uma bijeção, tá? Mas geralmente, compor funções injetivas cria uma função injetiva e compor duas funções sobrejetivas também cria uma função sobrejetiva. Então, se tanto T quanto S são isomorfismos, são bijetivas, a composição dela, que a gente tem no nosso produto, ela vai ser também injetiva e sobrejetiva, ela vai ser bijetiva. Também é isomorfismo. Então, legal. Isomorfismos lineares são preservados por produtos. Ok? Isso não é dizer que quando um produto é um isomorfismo linear, então cada termo é um isomorfismo, tá? Mas a gente começa com dois isomorfismos e faz o produto, então o produto vai ser um isomorfismo também. Mas aí quem que é o inverso dele? Aqui, de novo, tem que tomar um pouco de cuidado, é aquele mesmo cuidado quando a gente tomava imagens inversas de produtos de transformações lineares. O inverso de um produto de dois isomorfismos, ST, ele é o produto dos inversos, S na menos 1 e T na menos 1, só que na ordem oposta, ok? O inverso de ST é T na menos 1, S na menos 1. Tá, mas como que a gente lembra disso, né? Bem, isso acontece bastante. Quando a gente inverte um produto, tem que inverter cada um dos termos e também a ordem que eles são multiplicados. Mas deixa eu pensar assim, ó. T vai de U para V e S vai de V para W. Vamos fazer um diagraminha para lembrar disso. Então, desenha o conjunto U, o conjunto V e o conjunto W. Como que essas transformações elas operam? T ela vai de U para V. Então, vamos desenhar uma setinha para representar a transformação T. E S vai de V para W. Vamos desenhar uma setinha de V para W para representar S. E quem que é a composta? Primeiro aplicar ST. Primeiro aplicar T, então faz essa setinha, depois aplicar S. Faz essa setinha. A gente concatena as duas setas, essencialmente, né? Então, S composta com T vai ser representada por essa setinha aqui. Primeiro aplicar T, depois aplicar S. E quais são as inversas, né? As inversas elas vão na direção oposta.
T vai de U para V, T na menos 1 vai de V para U. E quando a gente compõe as duas, de novo, concatena as setinhas que estão representando essas funções, o que é T na menos 1, S na menos 1? É primeiro aplicar S na menos 1, depois aplicar T na menos 1. Tá? Até nesse desenho não faria nem sentido tentar desenhar a seta S na menos 1, T na menos 1. Porque seria primeiro pegar essa setinha e depois concatenar com essa. Só que o fim dela está em U e não em W, né? Então, esse é um jeito de eu lembrar disso. Quando pega a inversa de um produto, troca a ordem dos termos. Tá? Ou melhor, lembra dos alienígenas.